Então, pessoal, voltando, né, falando sobre as leis dos gases, agora a gente vai relacionar, né, a variação entre o volume e a quantidade de gás. Quem fez isso foi Amadeu Avogadro, né? O que ele fez? Ele relacionou uma quantidade palpável de moléculas de um determinado gás com o seu volume. Essa quantidade palpável, né, nada mais é do que a constante de Avogadro, que vocês já devem ter ouvido falar, mas agora a gente vai voltar a retomar ela, mas vamos falar mais precisamente dela no último módulo, que vai ser nos cálculos estequiométricos. O que é a constante de Avogadro? A constante de Avogadro é o seguinte: quando a gente vai comprar leite, por exemplo, a gente não vai lá e pede me vê 5 gotas de leite ou 266 ml de leite. A gente tem um valor, né, que é uma quantidade mínima que seja considerável de leite, né, que é o caso do litro, é 1 litro de leite. Agora, por exemplo, arroz. Quando a gente vai comprar arroz, a gente não chega lá e diz assim, eu quero 256 grãos de arroz. Não, a gente compra 1 quilo. Dentro daquele 1 quilo de arroz vai ter um número de grãos. Bom, nas moléculas, a gente também vai ter um valor que é palpável, e isso é a constante de Avogadro. Uma molécula é algo extremamente pequeno, quando comparada a um grão de arroz, ainda muito pequeno. Então, para que eu tenha uma quantidade, por exemplo, do gás hidrogênio, que é formado por H2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio ligados entre si, para que eu tenha uma quantidade de 1 grama de gás hidrogênio, eu preciso juntar, tá, um número muito grande de moléculas. Como cada átomo de hidrogênio tem massa igual a 1, 2 átomos de hidrogênio vão ter massa igual a 2. Para que eu possa dizer que isso junte 2 gramas, eu preciso juntar 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Ah, professor, mas o que quer dizer isso? Quer dizer um número extremamente grande. São 602 septilhões de moléculas. Ou seja, é um número muito grande, por isso vezes 10 na 23. Ou seja, quer dizer que essa vírgula vai andar 23 casas. Então vai ficar um número muito grande. Por que a gente usa a base 10? Justamente porque não tem como ficar escrevendo esse número toda hora. Então, para vocês terem uma ideia aqui, para eu juntar 2 gramas de moléculas de gás hidrogênio, eu preciso juntar esse número muito grande. Isso é a constante de Avogadro e ela é fixa para todas as espécies, todas as moléculas. 1 mol tem 6,02 vezes 10 na 23 entidades, seja de moléculas, de átomos, enfim. Sempre vai ser este número. Bom, quando eu junto o volume molar, o que é o volume molar? O volume de 1 mol, que é essa quantidade que eu estou falando para vocês. Vai ser o quê? O volume ocupado por essa quantidade de moléculas. É o volume molar. Independente da molécula, o volume molar de um gás é quase que fixo. 22 litros por mol. O que quer dizer por mol? Por essa quantidade que eu falei para você, 6,02 vezes 10 na 23. Bom, e por que é fixo se eu tenho uma molécula de H2, 2 átomos extremamente pequeno, e quando eu estou falando de gás, por exemplo, gás metano, eu tenho 5 átomos, 4 hidrogênios e 1 átomo de carbono. Por quê? Como a distância entre os átomos, entre as moléculas num gás é muito grande, o tamanho da molécula não vai influenciar nesse volume. Seria pelo seguinte: se eu pensar no volume de um carro, ele é muito grande comparado com a gente. Mas se eu comparar o volume de um carro dentro de um estádio de futebol, o volume do carro já é muito pequeno. E se eu comparar o volume de um carro dentro de um país, é praticamente
insignificante. Seria mais ou menos essa comparação. O volume de uma molécula é insignificante perto do volume ocupado, né, por esse gás. Então, não vai fazer diferença qual a molécula. Mas esse valor só vai ser considerado quando eu tenho a temperatura e a pressão constante. Então, quando eu falei para vocês da lei de Boyle, a gente fixou a temperatura, por isso que era uma variação isotérmica, porque a pressão e a quantidade de gás não se variava, né? Então, eu dizia que o volume e a temperatura, o volume e a pressão eram inversamente proporcionais. Se eu aumentasse o volume, caía a pressão. Se eu aumentasse a pressão, caía o volume. Na lei de Charles, eu fixei a pressão e também a quantidade de gás. Nos dois, a quantidade de gás eu não variei, tá? Se eu fixei a pressão, o que variou? A temperatura e o volume. Se eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Então, eles são proporcionais, diferente da lei de Boyle, que era inversamente proporcional. Aqui, eu fixei a temperatura e a pressão. Então, seria uma transformação isobárica e isotérmica ao mesmo tempo, né? Quando eu tenho a temperatura e a pressão constante. Se eu aumento a quantidade de moléculas, ou seja, a quantidade de mols aqui, eu tenho que aumentar o volume molar. Porque o volume molar é fixo para 1 mol. Mas se eu aumento para 2 mols, eu vou ter um volume dobrado. Então, 22 litros por mol, né? Eu vou ter 22 litros para 1 mol. 2 mols, 44. 3 mols, 66. 4 mols, 88. Ou seja, ele é proporcional à temperatura e pressão constantes. Aqui eu tenho o volume molar para alguns gases. Lembrando que para um gás ideal, onde as forças de atração e de repulsão não são levadas em consideração, porque a distância é suficientemente grande entre as espécies e não vai ter esse efeito. Eles não interagem entre si, a não ser quando se chocam, mas eles têm efeito elástico. Eles se batem e seguem sem perder energia. Isso é um gás ideal. No caso dos gases reais, vai ter esse efeito, mas olha como eles se aproximam. Isso a baixas temperaturas e baixas pressões. Quando eu aumento, esses valores fogem do valor ideal significativamente. Mas aqui, tanto que a casa, né, da dezena aqui permanece igual, 22 da dezena e da unidade, né, permanecem inalterados para os gases ideais e para os gases reais. O que acontece? Existe uma lei chamada da Lei dos Gases Ideais que relaciona todas as propriedades que eu falei até agora. A lei de Boyle, a lei de Charles e o princípio de Avogadro. E qual é essa expressão? É essa aqui, PV-NRT. Quais são cada uma dessas espécies? É o que eu vou falar agora. Bom, antes de nós falar isso, como esse PV-NRT abrange cada uma das leis? A lei de Boyle. Eu não disse que a quantidade N de gás, ou seja, a quantidade de matéria, era fixa e a temperatura? R é uma constante. Ela é uma constante chamada constante geral dos gases e ela não vai variar nunca. Ela é fixa. Tá? Então, se ela é fixa, ela é uma constante. Temperatura é fixo, é uma constante. N é fixo, para a lei de Boyle, é constante. Então, se todos esses 13 componentes são fixos e constantes, o produto de constantes é uma constante. Então, eu posso dizer que esse valor é fixo. Então, o que está variando? Pressão e volume. Para que o produto desses dois seja fixo, se eu aumento um, o outro tem que diminuir. Se eu aumento esse, o outro tem que diminuir. Para que fique um pouquinho mais claro, vamos pensar.
Vamos dizer que o valor de pressão seja 2 e o volume 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora, se eu aumentar a pressão para 4, eu tenho que diminuir o volume para 1. Era 2 e 2. Mas se eu aumentei 1 para 4, o outro tem que diminuir para 1, porque 4 vezes 1 também dá 4. Da mesma forma que 2 vezes 2 também dá 4. Então, o valor aqui, vamos dizer que seja 4, ele é fixo. Então, o produto desses dois valores, se é fixo, eles são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro diminui. Na lei de Charles, eu disse que é uma transformação isobárica, porque a pressão é constante. N é constante, porque eu não coloquei matéria e nem retirei. E R permanece sendo constante. Então, se esses valores aqui, P, N e R, são constantes, o volume varia com a temperatura. O que quer dizer isso? Se eu aumento o volume, a temperatura aumenta. Se eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Então, lembra quando eu falei para vocês? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade média das partículas. Essas partículas estão se chocando com o ambiente que está retendo elas, né? Ou seja, com a extremidade ali que comporta elas. Conforme eu aumento a velocidade, elas vão se chocar cada vez mais rápido. E isso aumentaria o quê? A pressão. Como eu disse que a pressão é constante, para que a pressão não aumente, o que eu tenho que fazer com o volume? Aumentar. Porque aí eu estou dispersando aquela energia da velocidade média aumentada por um maior volume. Então, ao invés dela se chocar aqui e já voltar, ela vai ir até lá e voltar. Ou seja, eu estou aumentando o volume. Então, se eu aumento o volume, se eu aumento a temperatura, o volume tem que aumentar. Se eu diminuo a temperatura, o volume tem que diminuir para que permaneça constante a pressão. Bom, e o princípio de Avogadro? O princípio de Avogadro permanece a pressão e temperatura constante. O R, a gente já falou que é uma constante. Então, se eu aumento a quantidade de gás presente ali, o volume tem que aumentar. Então, 1 mol de qualquer gás tem aproximadamente 22 litros. Se eu colocar 2 mols, eu tenho que ter um volume dobrado, 44, e assim por diante. Por quê? Porque a pressão e a temperatura permanecem constantes. Tranquilo? E o R já é uma constante. O R é chamado, como eu disse, constante dos gases, constante geral dos gases, e tem um valor independente do gás. Tá? Então, esse R é sempre fixo. O que ele vai variar no valor? Ele diz, meu professor vai ter tabelas com valor de 8, e 0, bom, enfim. É porque ele tem unidades de pressão, uma unidade de pressão, de temperatura, de mols, né? Dependendo dessa unidade, por exemplo, se a pressão estiver em bar, ele vai ter um valor. Se ele estiver em torr, vai ter outro valor. Então, dependendo da unidade de pressão, né, e de temperatura, mas geralmente é em Kelvin, o que vai acontecer? Ele vai assumir um valor. Mas se eu fizer a conversão da unidade, vocês vão ver que o valor é fixo. É que essas tabelas já trazem para facilitar na pressão que vocês querem. Depois a gente vai fazer um exercício justamente na próxima videoaula falando sobre isso. Bom, o que são os gases ideais versus reais, né? Um gás real, ele se aproxima da idealidade quando a pressão tende a zero. Ou seja, a pressões baixas e temperaturas baixas, tá? Os gases ideais, os gases reais se aproximam da idealidade. Tudo que a gente falou, que é aqui a lei geral dos gases ideais, ela pode ser aplicada para os gases reais, desde que a pressões e temperaturas baixas. No momento que eu aumento isso, os gases reais deixam de ser ideais, tá bom? Então, é importante que a gente leve em consideração esse fator. É óbvio que por enquanto, a gente vai trabalhar somente com gases ideais, né? E depois eu vou explicar a fuga da idealidade para vocês. Mas, a princípio,
sempre a gente vai trabalhar com PV e NRT, porque a gente está trabalhando a pressões e temperaturas baixas, tá bom? Então, era isso. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício utilizando a equação geral dos gases.